finalizando. Hoje é dia dos professores e eu vou responder uma tag com relação a isso, criada pela galera do YouTube Edu e que vários outros colegas da educação aqui do YouTube vão responder também. Eu vou responder ao todo 10 perguntas sobre a profissão. E a primeira delas seria: quando e por que eu decidi ser professora? Para quem já me acompanha há mais tempo aqui no canal, eu postei no início do ano um vídeo falando sobre a minha escolha profissional. Na verdade, ser professora não era a minha primeira opção quando eu tinha por uns 13, 14 anos. Eu queria ser jornalista. Porém, algumas questões que aconteceram no meu caminho me fizeram fazer história, e história sempre foi a minha matéria preferida da escola. E na verdade eu nunca vi a profissão de professor como algo negativo, coisa que muita gente infelizmente enxerga. E é por isso que, ao longo da minha jornada no curso de História, eu decidi que realmente a minha profissão seria a de professora. A segunda pergunta seria: como foi a sua primeira aula? É difícil encarar a primeira aula de fato e titular aquilo de primeira aula. Na verdade, para quem faz licenciatura, a gente acaba fazendo muito estágio, acaba substituindo o professor. Enfim, a primeira aula mesmo que eu considero de coração foi quando eu substituí um professor num cursinho pré-vestibular aqui em Belo Horizonte pela primeira vez. Isso aconteceu mais ou menos em meados de 2012, 2013, se eu não me engano. E um professor passou mal, e assim, ele tinha passado mal, era umas 11 da manhã, e 1 da tarde eu tinha que dar aula no lugar dele. Eu tinha mais ou menos umas 2 horas para me preparar, almoçar e dar as 2 aulas que ele teria que dar. Eu lembro até o assunto, e no dia eu coloquei um post no Instagram, se eu conseguir achar a foto eu vou colocar aqui para vocês, que eu montei essas aulas com todo carinho e correria no próprio cursinho que eu ia dar aula. E eu era monitora nesse cursinho, então eu já conhecia muitos dos alunos e eles estavam torcendo muito por mim. E eu sei que a adrenalina era tão forte que eu andava pro lado e pro outro da sala o tempo inteiro. Eu não sei nem como os alunos não repararam nesse meu nervosismo todo. E eu dei 2 aulas, eu dei Revolução Industrial, que na época era pro curso intensivo, e eu dei o Governo Collor pro curso do extensivo. E gente, eu sou professora de História, mas eu sempre tenho que estudar, sempre tenho que me atualizar, não tem dessa de não preparar. E eu me lembro muito bem que o governo Collor tem uma economia complicada, a questão da inflação, de mudança de moeda, e eu não tinha noção dessas coisas. E eu liguei para um amigo na sala dos professores pedindo: pelo amor de Deus, me explica. Porque esse meu amigo era basicamente o CDF da turma na época que eu fazia História. E ele me ajudou a explicar mais ou menos as questões econômicas do Collor nessa aula. Foi maravilhoso, a adrenalina que eu senti. Eram vários alunos, mais de 100, 200 alunos na sala. E a maioria deles me apoiando. Enfim, foi maravilhoso. E foi aí que eu percebi o quanto era gostoso dar aula e quanto eu gostaria mesmo de dar aula. Então eu não decidi ser professora lá desde criança dando aula para as minhas bonecas. Eu decidi ser professora sendo professora. Terceira pergunta: o que você mais ama na profissão? Eu amo o contato com o aluno, com a aluna, eu gosto muito dessa convivência com os alunos, eu acho muito importante, ainda mais na minha disciplina, que é a História, a questão de opinião, de conceito, de entendimento, de humanidade. Então eu acho extremamente importante esse contato e entender o que o aluno está pensando. E outra coisa que eu amo muito na minha profissão é que eu posso estudar constantemente, eu posso aprender constantemente, eu posso conhecer constantemente, e acredito que isso nunca é suficiente. E isso é muito importante. É errado a gente pensar que o professor tem que saber tudo. Não, o professor também é um ser humano. E eu, como ser humano, também estudo muito, conheço muito e aprendo muito com os meus alunos, até mesmo de História. Eu não sou nenhuma máquina para saber todas as datas de cor, todos os nomes de cor, e muitas vezes você que tá aí sabe alguma coisa que eu não sei. Quarta pergunta: e o que eu menos gosto da profissão de professor? Com certeza a desvalorização. E eu não falo só da desvalorização do governo, não. Muitas vezes o aluno desvaloriza o professor, os pais desse aluno desvalorizam o professor, achando que o professor basicamente é cuidar do filho dele ou se virar com o filho dele. E assim, eu não tô falando de todos, é claro, mas a gente enfrenta muitas situações que às vezes é até impossível de acreditar. Então essa desvalorização não é só do governo, mas da população em geral. Muitas das vezes a gente sofre preconceito por ser professor. Eu acho que essa questão de ser professor é uma das profissões mais bonitas, sim, de fato, mas uma das mais difíceis de se vivenciar,
aqui no Brasil. Então a desvalorização é o que eu menos gosto. Tem relação com dinheiro? Tem sim, mas também tem relação com respeito. Quinta pergunta: já viveu alguma situação engraçada ou constrangedora? É complicado, eu não lembro de nenhuma situação específica, mas eu acho que a primeira aula que eu dei, que eu fiquei zanzando na sala, né, muito tensa, com certeza foi muito constrangedor. Mas eu fiquei feliz porque os alunos acabaram não reparando, e sim reparando nessa questão da aula. Muitas vezes a gente acaba cometendo gafes que os alunos não percebem, e isso acaba sendo um alívio pra gente. Sexta pergunta: se eu lembro de algum momento que me deixou muito feliz. Momentos que me deixam feliz, com certeza, é observar no aluno ou na aluna o aprendizado. Então, tudo aquilo que eu disse, o aluno ou a aluna comentando, tendo a sua própria opinião, conseguindo formular seu próprio raciocínio em cima do conteúdo, ou até mesmo em cima de um acontecimento do mundo, isso me deixa muito feliz. Outra coisa, com certeza, é quando alguém passa no vestibular e fala: Tati, graças às suas aulas eu acertei as questões de história. Tati, graças aos seus ensinamentos eu consegui fazer uma boa prova. Isso com certeza me deixa muito feliz, e ainda bem que já aconteceram várias vezes comigo. Questão número 7, se eu já pensei em desistir da profissão. Eu estaria mentindo se eu dissesse que não, mesmo porque, para mim, Tatiana, a inserção no mercado como professora, e ainda mais como professora de pré-vestibular, de ensino médio, é muito difícil. Então, algumas vezes eu já pensei em desistir sim e virar jornalista, tentar outro tipo de carreira, mesmo porque vocês já sabem que eu também tenho formação em jornalismo da UFMG. Mas a paixão pela profissão sempre falou mais alto. Eu ainda tenho algumas dificuldades com relação ao mercado, e é um dos motivos de eu ter feito esse canal, mas eu não desisti mesmo porque é uma das coisas que eu tenho mais prazer em fazer na vida. Questão número 8, se eu já tive algum professor ou professora que marcou a minha vida. Com certeza, e não foi um só, foram vários. A primeira delas eu posso citar a Dona Alzira, que foi a minha primeira professora de história lá no 6º ano, na época conhecida como 5ª série. Foi ela que me fez apaixonar por essa matéria, que até hoje eu tenho fascínio, que é a história. Então, lá na 5ª série, ou então o conhecido 6º ano hoje, eu já gostava bastante de antiguidade, e ela passava vários documentários de história antiga que eu me lembre, e eu lembro a galera toda da sala querendo, dormir, tirar aquele soninho, e eu lá fissurada em cada detalhe de cada documentário da Mesopotâmia, do Egito Antigo, da Grécia Antiga. Eu era fascinada e ainda sou com todas essas civilizações da antiguidade. Tem também no ensino médio o professor Carlos, mais conhecido como Carlão. No 2º ano do ensino médio no meu colégio, ele era um dos professores mais temidos da escola. A prova dissertativa dele era uma das mais difíceis, e eu achava esses desafios que ele propunha sempre muito interessantes, instigantes, e que me faziam buscar e cada vez mais estudar a história, que é um dos conhecimentos que eu mais gosto de obter até hoje, é claro. E na faculdade eu tive alguns também inesquecíveis. Primeiro, o Dab-Dab. Dab-Dab é o sobrenome de um professor maravilhoso da UFMG de antiguidade, de história antiga. E eu sou suspeita pra falar, né? Porque se desde a 5ª série ou 6º ano eu já era apaixonada com antiguidade, assim que eu entrei na faculdade e encontrei um cara muito bom em antiguidade, que inclusive era um excelente professor, eu acabei me apaixonando por ele também. Mas apaixonando eu digo de conhecimento, viu? Não tô falando dessa questão amorosa, não. Eu consegui fazer mais de uma matéria com ele, e isso me deixou muito feliz. Tem também a professora Adriane Vidal, de América 2. Ela foi uma professora maravilhosa, um exemplo de mulher professora forte, empoderada que eu tive na faculdade, e ela me fez apaixonar por América Latina. Então muitas das coisas dos vídeos que tem aqui de Revolução Cubana, de independência da América, a questão do Bolívar que eu discuti com ela, enfim, várias das coisas que eu coloco aqui com certeza tem influência dela, e ela é uma excelente professora e uma excelente pesquisadora também. Tem também o Luiz Arnaud. Arnaud é esse que me deu Contemporânea 1. Nossa, Tati, esses são os nomes da matéria na história? São sim. Então, Contemporânea 1, ele me ensinou desde a Revolução Francesa até as chamadas revoluções liberais,
a questão do nacionalismo e até mesmo o nascente imperialismo que teve na Europa. Ele era um professor sensacional, sabia muito mais do que Contemporânea 1, Contemporânea 2, mas sabia da história como um todo. Ele é uma referência muito grande para mim e com certeza vai ficar marcado na minha história. Por último, só para citar um outro professor que também foi muito importante, o André Miatello. Ele me deu medieval na faculdade e com certeza vai ficar marcado porque eu comecei a entender de fato o que é a história medieval e como hoje existe muito preconceito em cima da Idade Média e até mesmo nas escolas a gente acaba ensinando um pouco torto esse conhecimento medieval, mas que eu espero que no futuro as escolas consigam atualizar esse tipo de conhecimento e a gente entenda um pouquinho mais de Idade Média. Pergunta número 9. Por que eu decidi criar o Historizando, criar o canal no YouTube? Eu já disse aqui um pouquinho o porquê. Eu tive muitas dificuldades de me inserir no mercado de trabalho desde a minha formatura em 2012. Então foi muito complicado eu arrumar emprego. E eu queria colocar em prática tudo que eu tinha aprendido, queria muito, mas muito mesmo dar aula. Para vocês terem uma ideia, eu acabei me cadastrando em vários cursinhos voluntários e mesmo assim eu não conseguia vaga, porque professor de história tem demais nesse mundão. E aí eu decidi criar o canal para justamente ter um contato maior com a minha profissão e ter um contato maior com alunos, não necessariamente alunos na sala de aula, mas alunos de uma forma geral. E a última questão da tag é mencionar canais aqui do YouTube Edu que eu gosto e admiro bastante. Bom, para quem já assistiu o vlog lá do evento do YouTube Edu no YouTube Space no Rio de Janeiro, com certeza eu indico Queda Livre do Felipe Ghisoli, que é um colega meu já de trabalho há algum tempo e tem um canal sensacional sobre física e matemática, então assistam lá. Tem aula do Guto com o Guto, que eu conheci também lá no evento do YouTube Space, um canal sensacional sobre matemática. Tem a Rafa do canal Mais Ciências, e é claro que eu vou indicar sim mulheres aqui, professoras também, que junto comigo trabalham no YouTube Edu, e o Mais Ciências é um canal dedicado para questões de ciências do ensino fundamental. Eu sei que muita gente que me assiste está fazendo ensino fundamental e o Mais Ciências é o ideal para isso. E tem a Karina Fragoso, um canal de inglês sensacional para qualquer um de qualquer idade aprender o inglês fluente. Então visitem todos esses canais que fazem parte também do YouTube Edu e que também vão responder essa tag, então assistam lá. Para finalizar, eu queria dizer que professor e professora com certeza é uma profissão que merece muito mais valor do que atualmente tem nesse país. O nosso mercado, como outros mercados também no Brasil, são complicados, são fechados, e é por isso que a internet junto com o YouTube está abrindo portas para vários professores mostrarem o seu trabalho, assim como eu estou fazendo aqui com vocês no Historizando. Então se você não é inscrito no Historizando, se inscreve. Eu vou deixar o link aqui embaixo de todos os canais que eu citei e é claro, eu vou deixar o link da plataforma do YouTube Edu, uma plataforma séria que faz com que todos os vídeos que vocês assistam passam por vistorias e isso dá credibilidade para o trabalho do professor e da professora, é claro, né? Se você não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo se você gostou, conte para todo mundo sobre essa tag de ser um professor. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!